Bom dia, gente. Eu estou gravando o vídeo conforme a gente tinha combinado, ou conforme vocês foram avisados. Nós vamos fazer a continuidade da aula de síndrome de dilatação vulvogástrica e cirurgias do aparelho digestivo, como essa atividade que vocês vão assistir agora em vídeo. Tá? Então, na aula de ontem, a gente trabalhou a fisiopatologia da síndrome de dilatação vulvogástrica e nós vamos continuar a partir de então. Então, nós havíamos falado sobre os principais sintomas que esses pacientes vão sentir, ou sinais clínicos, que de forma geral, no momento inicial, vai cursar com uma inquietação, salivação e vômitos. Né? Por que vai ocorrer essa inquietação? Naturalmente, por haver uma distensão do estômago, com uma víscera oca que e normalmente o esvaziamento gástrico vai estar prejudicado durante a rotação gástrica. Esses indivíduos vão começar a ter um quadro de distensão, obviamente tendo como isso uma consequência a cólica abdominal. Tá? Então a inquietação vai ser oriunda dessa cólica, e a salivação se dá porque, como nós falamos, costuma haver uma dificuldade também na passagem, visto que o estômago roda sobre o seu próprio eixo, fazendo com que a porção terminal do estômago rode sobre a região de recepção do esôfago. Então, a gente tem um entrecruzamento desses dois canais com obstrução parcial do tráfego por ali. Na literatura se refere também à ocorrência de vômitos, né? Nós já comentamos sobre isso no momento anterior. Essa questão dos vômitos ela é muito relativa, normalmente o que esses indivíduos vão ter, ou que eles tendem a ter, quando é possível, é a regurgitação, já que não passa alimento da entrada da porção inicial do trato digestivo. Também seria pouco provável que houvesse uma eliminação do conteúdo através do reflexo do vômito. Tá? É possível que eles façam, inclusive, mímica de vômito, haja uma tentativa de forçar o alimento expelido, entretanto, essa obstrução parcial vai impedir que isso ocorra de forma eficiente. Vai haver a distensão abdominal, então, inicialmente o alimento ingerido e a compartimentalização gástrica que ocorre com separação de uma fração sólida e mais o líquido, ou apenas a fração sólida, mais o gás nas porções superiores do estômago, favorecem a distensão abdominal, e essa distensão abdominal ela se caracteriza também como um quadro de timpanismo, né? Se faz a percussão da cavidade abdominal com evidenciação de um quadro timpânico que a gente nota ao exame físico. Tá? Percebam nessas duas figuras que a gente tem aqui, então, um abdômen bastante globoso, né? Esse abdômen é característico de um quadro agudo de torção, e aqui vocês teriam também um animal pequeno, né, provando que essa patologia também pode ocorrer em cães pequenos, com uma distensão abdominal importante. Tá? Então, manifestam também sinais relacionados a um choque numa tentativa inicial de compensação, por isso se chama choque compensado, mas o que tende a ocorrer é que rapidamente esse indivíduo caminha para uma descompensação. Né? Então, para tentar compensar o fluxo sanguíneo que sai via câmara esquerda, entretanto não consegue retornar pelas vias usuais de retorno venoso, dado que há uma torção do tronco celíaco juntamente com o estômago e uma compartimentalização desse sangue na circulação esplâncnica, o indivíduo tenta compensar essa falta de volume com taquicardia e taquipneia. Nós vimos isso anteriormente, certo? No momento inicial, o pulso, ainda que haja uma taquisfigmia, ele tende a ser normal, então é aquele pulso cheio, palpável, tá? O indivíduo tende a fazer uma normotensão com tendência a caminhar para a hipotensão e um retardo no preenchimento capilar, porque o sangue está sequestrado na porção esplâncnica, né, na circulação esplâncnica. Com o passar do tempo, vai haver uma palidez de mucosas, já que não existe aí uma circulação de retorno, nem tão pouco o volume sanguíneo consegue ser direcionado para a circulação anterior, e a temperatura inicialmente vai ser uma temperatura normal. Como nós falamos, esses sinais de choque, que normalmente são o que vão acabar
levando esse indivíduo a óbito, né, um choque hipovolêmico associado à insuficiência respiratória por compressão diafragmática, tendem a ser um processo que caminha rapidamente, mas ele não se instala de uma hora para outra. Então, normalmente, conforme o grau de torção, vai haver uma instalação mais rápida ou mais lenta, conforme a evolução de cada quadro. Okay? Quanto mais grave a torção, mais rápida a instalação do choque com descompensação. Quanto mais amena essa torção, em torno de 90 graus ali, provavelmente vai haver uma menor velocidade de instalação do choque. Tá? Bom, como nós falamos, o quadro continua evoluindo, então o animal passa de um choque hipovolêmico para um choque endotóxico em curso, né? Então aquela taquicardia e taquipneia se mantém. Nós podemos encontrar normotensão ou hipotensão, também como falado anteriormente, retardamento no enchimento capilar, e agora começa a ocorrer já pela ação das toxinas mucosas congestas. Então ocorre aí uma venodilatação, principalmente com congestão de mucosa. Se há um componente tóxico, principalmente produzido por bactérias que passam a ter acesso à corrente circulatória e liberar exotoxinas, esse indivíduo começa ou pode começar a fazer febre. Vejam que esse quadro não é necessariamente obrigatório. Tá? Vocês podem ter um animal que caminha rapidamente com choque hipovolêmico, e vocês têm aqueles quadros que, dado a velocidade mais tênue do seu desenvolvimento, passam por um choque hipovolêmico que se associa com o choque endotóxico. Mas não é obrigatório que isso ocorra em todos os casos. Okay? De qualquer forma, o choque acaba evoluindo para uma forma não compensada, no qual o animal, por não ter mais volume e não haver um efeito de catecolaminas que seja importante, porque elas estão represadas juntamente com o volume sanguíneo na circulação esplâncnica, e aí vale a pena lembrar bastante o papel do baço por aí, o paciente de vocês vai caminhar com um quadro de bradicardia, pulso fraco, né, não palpável mais, hipotensão, o enchimento capilar ele praticamente desaparece, se faz a compressão das mucosas, a gente nota que há uma marca de palidez, tá? E aí, obviamente, ele vai acabar tendo pelo sequestro também um quadro de hipotermia. Okay? Nos exames laboratoriais, o que vocês vão encontrar? Antes da gente falar em exames laboratoriais, há que se comentar o fato de que nós lembramos na aula anterior que o diagnóstico de síndrome de dilatação rovulogástrica ele é um diagnóstico eminentemente clínico. Assim sendo, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, posto que os achados laboratoriais eles podem ser solicitados quando da admissão do paciente de vocês. Entretanto, o diagnóstico laboratorial ele não é obrigatório. Vocês não precisam de provas laboratoriais para confirmar a doença. Então esse animal precisa receber uma intervenção urgente, vocês não vão ficar aguardando o resultado de exames laboratoriais para colocar esse indivíduo na mesa cirúrgica e resolver o problema dele. Tá? Mas, se eventualmente esse material for submetido ao laboratório, o que ele vai apresentar é uma hemoconcentração, então há uma tendência ao aumento do hematócrito, tá? Pelo sequestro de líquido que ocorre na circulação posterior, na circulação abdominal. Como há uma descarga importante de catecolaminas associada ao processo de dor, né, e a gente já comenta isso em outras disciplinas, esse animal vai acabar fazendo o que a gente chama de hemograma de estresse. Então é uma resposta leucocitária que se caracteriza pelo aumento do número de hipersegmentados, aumento de polimorfonucleares neutrófilos e uma tendência a uma redução relativa da contagem dos linfócitos. Lembrem que isso é um quadro transitório. A partir do momento que se resolve a síndrome de dilatação rovulogástrica, há uma tendência de que o leucograma volte ao normal. Claro que, dadas as devidas compensações associadas ao processo de resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico pelo qual o paciente vai ser submetido. Okay? Na bioquímica sérica,
Aí a gente pode ter algumas variações em relação a quais exames seriam solicitados, mas via de regra nós vamos encontrar alterações que pesem em relação à hipóxia, né? Então pode haver aumento da creatinina, pode haver aumento da CK. Então isso vai ocorrer devido basicamente ao fato de nós termos lesões de hipoperfusão, tá? Porque não há um débito cardíaco eficiente, posto que o sangue está sequestrado em outro local. Há uma compartimentalização desse volume sanguíneo. Os eletrólitos tendem a se alterar de forma bastante significativa. Lembrem que esse indivíduo tende a caminhar para uma acidose de uma forma muito rápida, que é evidenciada com a alteração do nível de eletrólitos e da hemogasometria. Então esse indivíduo tende a fazer um quadro rápido de alteração ácida, né? Ele vai fazer hipóxia e consequentemente acidose metabólica. Tende a fazer também uma acidose respiratória, então a gente vai encontrar isso na hemogasometria. Como a gente consulta muito a literatura americana, é importante ressaltar o fato de que a hemogasometria nos hospitais americanos é um tipo de exame que está inserido dentro da rotina, já que ela fica no interior da clínica. O hemogasômetro é um aparelho que rotineiramente vocês vão encontrar em pequenos hospitais, em clínicas com porte um pouquinho maior, então para eles é comum. O hemogasômetro no Brasil ele é um aparelho que sai por um valor muito fora daquilo que a gente está acostumado a investir, e a rotina muitas vezes acaba não justificando ele, o que é lamentável para a gente, visto que é um exame extremamente importante, dado que a compensação hidroeletrolítica desse animal demonstra, pelos estudos clínicos conduzidos em condições diferentes das condições brasileiras, uma menor morbimortalidade para os nossos pacientes, certo? Bom, as radiografias, né? Já comentamos anteriormente também que radiografia ela acaba sendo um erro inerente ao diagnóstico, dado que o diagnóstico ele é clínico, a confirmação laboratorial de imagens ela passa a ser dispensável, visto que cada minuto que passa tende a aumentar a mortalidade dos pacientes que nós atendemos com síndrome de dilatação vulvogástrica, certo? Então, há uma indicação de quando se fazer essa radiografia, ela deve ser em posição lateral à direita, porque há uma torção gástrica com deslocamento do corpo do estômago para a região direita, e nós estaríamos assim contribuindo com o decúbito direito para melhor identificação das estruturas. Tá? O que nós vamos encontrar é um piloro deslocado cranialmente, né? E essa radiografia só vai ser indicada na rotina quando houver estabilização do paciente. Normalmente isso acontece com maior frequência nas torções parciais de 90 a 180 graus, quando a passagem da sonda de alívio ou até mesmo a gastrocentese de alívio é uma opção terapêutica que foi utilizada durante o procedimento. Então o animal tem uma melhora no quadro clínico respiratório e, consequentemente, com isso possibilita a realização de uma radiografia em uma situação mais confortável para o paciente. Então o que a gente observa seria um quadro como esses aqui, um estômago bastante dilatado, onde a gente observa aqui, ó, e vocês vão notar a presença desse contorno gástrico aqui existente, com uma compartimentalização, uma divisão dessa estrutura, tá? Uma outra figura aqui, ó, da mesma forma, né, a gente tem uma dilatação gástrica importante, então notem que o estômago ele é toda esta estrutura que aqui está ilustrada na figura, e vocês notam uma septação, que é uma compartimentalização aqui dentro. A mesma figura, né, uma outra figura, mas com o mesmo quadro diagnóstico, então um estômago bastante dilatado e uma marca de septação aqui dentro. Bom, como é que nós vamos estabilizar o nosso paciente antes da cirurgia? Tá? Uma vez confirmado o diagnóstico, que eu volto a reforçar para vocês que é um diagnóstico eminentemente clínico, a estabilização do paciente ela deve ser feita tentando compensar todo aquele quadro patofisiológico que nós vimos anteriormente. Então, há que se pensar imediatamente na reposição de volume desse indivíduo. Esse volume ele deve ser reposto agressivamente, né? Então, para isso, nós vamos canular um vaso de grosso calibre,
Tá? Normalmente a gente tende a canular pelo menos uma das jugulares. O ideal é que isso se fizesse com as duas jugulares com um catéter de grosso calibre. Por exemplo, o catéter de 16 gauges, 18 gauges, que são cateteres mais grossos, né, oferecem uma boa vazão e nós conseguiremos facilmente, mesmo em pacientes de grande peso, de grande constituição corporal, repor um volume de 50 a 90 ml por quilo hora. Tá? Feito isso, né, evitando-se, pelo menos no primeiro momento, o choque hipovolêmico pela reposição de cristalóide, nós vamos partir para um segundo momento, que é a descompressão gástrica. A descompressão gástrica, ela pode ser feita com o uso de trocáter ou ainda através de gastrocentese, também com cateter de grosso calibre, tá? Permitindo o esvaziamento, pelo menos a retirada de gás ou líquido, que facilitaria a expansão do diafragma, permitindo novamente que esse animal fizesse uma incursão respiratória mais eficiente, melhorando as trocas gasosas e diminuindo a formação de radicais livres de oxigênio, tá? Bem como a retenção de CO2, que acaba agravando o quadro de acidose metabólica e também de acidose respiratória causada pela compressão diafragmática. Okay? Oxigenoterapia, né, fornecendo para esse indivíduo até 5 a 8 litros de O2 por minuto como volume corrente, para melhorar a perfusão de oxigênio das vísceras. Tá? Em relação à terapêutica, né, a administração de algumas bases, tem se aventado muito a utilização ainda do Flunixin Meglumine, que é um anti-inflamatório não esteroide, não seletivo, no intuito de minimizar os danos produzidos pelos quadros de isquemia e reperfusão, né? E a utilização de antibióticos de largo espectro. Essa utilização de antibióticos de largo espectro, ela se justifica naturalmente por dois motivos. Primeiro, que nós vamos tentar a descompressão gástrica, e esse processo de descompressão gástrica por centese gástrica, tá? Ou trocaterização do estômago transcutânea, ele invariavelmente vai levar à eliminação de resíduos para dentro da cavidade. Caso isto ocorra, há a tendência da formação de um quadro de peritonite, para o qual precisa haver cobertura antibiótica. Então, em especial, bactérias gram-negativas devem ser pensadas quando da proteção do uso de antibióticos aí. As gram-positivas, como um fato inerente ao processo de trocaterização, então contaminação cutânea, também deve ser pensado. Okay? Diante dessas situações, o uso de uma cefalosporina associado a um metronidazol ou uma cefalosporina associada a um aminoglicosídeo, como a gentamicina, seriam opções interessantes. Faz-se a ressalva de que os aminoglicosídeos eles tendem a causar dano renal, especialmente quando há baixa filtração glomerular. A retenção dos aminoglicosídeos, e nesse caso a gente sugere o uso da gentamicina, é um fator de risco para a instalação de insuficiência renal aguda. Lembrando que no quadro patofisiológico da doença, nós mencionamos que a insuficiência renal aguda é uma das complicações associadas, posto que nós vamos ter uma hipoperfusão renal associada ao sequestro sanguíneo, também já mencionado. Certo? Esse animal vai precisar ir para a mesa de cirurgia, então é importante que ele vá pelo menos com um alívio de dor. Então aí vocês podem notar que existe indicação de alguns opioides e opiáceos para uso corriqueiro, que podem ser feitos pela via intramuscular. Em especial aí a meperidina é um fármaco que tem uma ação antiálgica bastante interessante, né? O butorfanol também é uma droga que, apesar de cara, tem um efeito extremamente satisfatório no controle da dor nesses pacientes, particularmente na espécie felina, embora a gente tenha comentado que a torção gástrica em felinos, embora seja citada, não é um quadro comum. Tá? Para descompressão gástrica, então, as possibilidades, como nós falamos anteriormente, seriam a gastrocentese percutânea através de cateter ou trocáter, a sonda orogástrica, que é a passagem de uma sonda pela via esofágica. Ela é particularmente funcional nas torções gástricas menores do que 180 graus. Até 180 graus é possível de ocorrer a passagem de uma sonda, mas
nas torções graves, a tentativa de passagem de sonda é um fator de risco para a ruptura esôfago-gástrica, né? Forçar a sonda num momento como esse pode ser um fator que predispõe à ruptura da transição esôfago-gástrica. Tá? A gastrostomia temporária é um outro procedimento que pode ser feito através da trocaterização do estômago e passagem de uma sonda de alívio durante um período um pouquinho maior. A sonda gástrica ela é passada com o uso de um abridor de bocas. Tá? Então notem aqui que nessa situação o animal ele é sedado, obviamente. Tá? Então a gente coloca um abridor de boca neles, que pode ser um rolo de esparadrapo, certo? Através desse rolinho a gente passa uma sonda gástrica no indivíduo, fazendo com movimentos de progressão contínua da sonda, que ela chegue até o interior do estômago e a partir do momento que ela consegue passar o esfíncter cárdico, nós vamos fazer com o auxílio de um ajudante, de um auxiliar, ou mesmo o próprio veterinário, a compressão gástrica do indivíduo para que tanto o conteúdo líquido quanto o conteúdo gasoso seja expelido através da sonda. Não é um procedimento confortável para o animal, então ele precisa estar sedado para que isso possa ocorrer com facilidade. A indução anestésica é um fator de risco que aumenta a mortalidade, então o animal ele não pode estar anestesiado, ele deve estar sedado para a tentativa de passagem de sonda, até porque nós mencionamos que isso faz parte da estabilização do paciente. Um paciente instável tem aumentado o seu risco de mortalidade transcirúrgica. Então, tenta-se inicialmente a estabilização, caso não seja possível, ele vai partir para a mesa de cirurgia instável, embora isso seja um erro. Tá? Mas, no decorrer do processo, algumas vezes acaba sendo necessário. Reposição folêmica, já falamos, né, qual o protocolo. Então, iniciar com reposição de 50 a 90 ml de solução cristalóide por veias de grosso calibre. Uma boa possibilidade aí seria o acesso das veias jugulares, certo? Na impossibilidade de ocorrer essa expansão volêmica rápida, uma das indicações que pode ser tentada é a solução salina hipertônica. Tá? Então cuidado, porque a salina hipertônica ela é encontrada em volumes bastante diferentes. Vocês vão encontrar solução salina de até 20%. Essa solução salina não é a de expansão, que a gente utiliza como solução de expansão. É a solução salina de 7%, na qual nós vamos utilizar 4 a 5 ml por quilo em uma reposição mais ou menos de 5 a 15 minutos. Tá? Outra opção é o uso de colóides. Né? Então a gente tem o dextrano, a gelatina, o polisocel, que aí já é uma marca registrada que pode ser utilizada também com essa finalidade. Esses indivíduos devem estar sob monitoramento. Tá? Então eu volto a chamar a atenção para vocês de uma outra colocação que a gente fez em outra aula. A utilização de um monitor cardíaco, né, um monitor multiparamétrico para esses animais é extremamente importante e é extremamente gratificante, porque vocês vão ter múltiplos parâmetros em um único aparelho que vai dar um bom respaldo e até mesmo ajuda vocês na condução clínica de cada caso. Tá? A monitoração de débito urinário é bastante importante também. Sabemos que em situações normais o animal vai produzir em torno de 1 a 2 ml por quilo-hora, e a redução do volume urinário para valores inferiores a esse certamente é um bom indicativo de hipoperfusão renal. Se há hipoperfusão renal, as chances do paciente caminhar para insuficiência renal aguda existem e são bem palpáveis diante de uma situação com débito urinário baixo. Tá? É aquilo que a gente chama de insuficiência renal pré-renal, com baixa perfusão renal e mortalidade de néfrons funcionais por hipoxemia. Tá? O tratamento cirúrgico. Este tem por objetivo essencialmente reposicionar o estômago, né, mantendo nesse estômago ainda uma viabilidade de tecido. Caso haja desvitalização tecidual, no próprio transcirúrgico
pode ser necessária a remoção de partes do estômago comprometido, tá, com a gastrectomia, ou ainda a esplenectomia, dado que quando se fizer o reposicionamento gástrico, o baço tende a liberar um grande volume sanguíneo com altas cargas de catecolaminas e peptídeos depressores do miocárdio. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque nesse momento o reposicionamento do estômago é um fator que frequentemente está associado à instabilidade cardiocirculatória. Tá? E além disso, o objetivo é fixar o estômago à parede na tentativa de se prevenir recidivas do quadro, certo? Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma laparotomia mediana pré-retroumbilical. Frequentemente a laparotomia mediana pré-umbilical não vai ser suficiente, então a incisão ela é estendida para uma incisão retroumbilical, até porque o estômago tende a ser fixado na parede abdominal. Tá? Então notem aqui numa figura cirúrgica que a incisão laparotômica ela consegue expor rapidamente o estômago. Esse estômago está distendido, com uma turgidez vascular particularmente importante e notável em toda a sua superfície. Né? Aqui a gente nota um estômago globoso. Tá? Percebo, chamo atenção aqui para a equipe formada por pelo menos 3 profissionais. Então nós temos aqui o cirurgião, o seu auxiliar e provavelmente aqui a mão de um instrumentador. Okay? Bom, notem nessas figuras aqui, então a exposição do estômago, né? Aqui a gente tem a fixação de tecidos de reparo no estômago para poder se localizar em termos de orientação durante o transoperatório. E percebam que a partir da colocação do reparo, na mão do cirurgião já surge aqui uma sonda de drenagem, através de uma gastrostomia, se faz o esvaziamento gástrico desse conteúdo aéreo ou líquido ali presente. Por que a gente está fazendo isso? Porque com o alívio da tensão sobre a parede gástrica, rapidamente você tem uma melhor perfusão da parede e minimiza os danos à mucosa inerentes ao processo hipoxêmico que está se instalando pela torção. Certo? Após isso, observem que há uma tentativa com o estômago já reduzido, né, de volumes reduzidos, há uma exposição rápida do baço. Frequentemente é indicada a esplenectomia nesses casos, porque o baço, além de estar congesto, ele vai estar rico em sangue, com alta quantidade de fatores depressores do miocárdio, tá? E catecolaminas, que vão cursar com instabilidade hemodinâmica. Então notem que até a gente deixa a recomendação explícita de fazer a esplenectomia nas torções, sem ainda reposicionar o estômago. Tá? Então, vai haver, de forma inerente ao processo, a retirada de baço com grande volume. Não é para a gente se surpreender com uma perda em termos de hematócrito bastante marcado nas 48 horas que se seguem após o procedimento cirúrgico. Se ocorrer necrose gástrica, indica-se a ressecção parcial do estômago. Tá? Essa ressecção parcial ela pode ser de até 70% do volume. Tá? Retiradas de tecido maiores do que 70% de volume já são fatores bastante complicadores pela forma, pelo hábito alimentar dos cães, né? Mas eventualmente pode ser necessário, certo? Ressalta-se o fato de que a gastrectomia é um fator preditivo para aumento de mortalidade. Tá? Então, ela é necessária em algumas situações, particularmente nas torções mais graves, mas a realização desse procedimento acaba sendo um fator de maior mortalidade para os nossos pacientes. Quando se faz a gastrectomia, se recomenda a utilização de suturas do tipo invaginante. Essas suturas do tipo invaginante, além de serem mais rápidas, porque temos o hábito aí técnico e recomendação explícita da utilização de suturas invaginantes, elas
fazem com que o procedimento seja de menor contaminação. Tá? Lembrando que nós já vamos entrar com esse animal com uma cobertura antibiótica ampla, mas a deiscência de sutura, principalmente quando existe a ocorrência de necrose, é um fator que acaba predispondo aí a contaminações importantes de cavidade abdominal, certo? E aí, uma vez desfeita a torção, nós falamos anteriormente aqui, alguns slides atrás, que se preconiza a realização da gastropexia. O que seria essa gastropexia? O sufixo pexia está relacionado à fixação, à aderência, uma aderência intencional de uma víscera a outra, ou de uma víscera a uma parede de cavidade. Neste caso, a gastropexia ela preconiza a aderência do estômago de forma intencional à parede do abdômen. Tá? Então existem pelo menos 5 técnicas que podem ser utilizadas. As que a gente costuma utilizar com maior facilidade pela rápida forma de confecção é a gastropexia incisional, na qual se faz uma incisão na parede do estômago, sem, no entanto, perfurar a mucosa, né? Então é uma incisão seromuscular, e se faz, paralelamente a essa, uma incisão também na parede gástrica, na região interna da parede abdominal, na região interna da parede abdominal, particularmente sobre o músculo transverso abdominal e a fáscia transversalis, e as duas suturas são colocadas paralelamente e suturadas uma sobre a outra. A criação de duas áreas de solução de continuidade, uma sobre a parede do estômago, curvatura maior do estômago, e a outra sobre a parede abdominal, vão produzir uma aderência firme que, após cicatrizada, evitará a rotação gástrica. Lembrando, outra vez, a remoção do baço, né, uma esplenectomia, é fator de risco para a ocorrência de síndrome de dilatação vulvogástrica. Logo, após uma cirurgia onde se faz a esplenectomia, esse animal tem um fator de risco a mais para a recidiva da doença. Então, a gastropexia, independente de qual técnica se utilizar, ela é altamente recomendada. Tá? A outra técnica particularmente utilizada é a gastropexia em alça de cinto. Neste caso, nós não trataríamos com uma incisão paralela, mas sim como a confecção de um retalho seromuscular do estômago, que vai ser introduzido através de um retalho músculo visceral da cavidade abdominal, e esses dois retalhos vão ser suturados na forma de que nós teríamos uma figura semelhante a um cinto passando por uma alça de uma calça, né? Como ele passasse através de uma alça da calça para segurar a calça. Por isso é chamada de gastropexia em alça de cinto. Tá? Então notem aqui que está se fazendo a gastropexia em alça de cinto. Então vocês podem perceber que existe aqui na parede abdominal a confecção de um retalho semelhante a uma prega, uma alça de calça. Tá? Posteriormente vocês podem notar que na figura após esta aqui, nós temos a confecção de um retalho seromuscular da parede do estômago. Então, este retalho seromuscular, ele vai passar por dentro desta alça, tal qual vocês observam aqui nessa tesoura, né, de dissecção. Então, percebam que o retalho agora está aqui sendo tracionado e segurado por uma pinça de Allis, e imediatamente depois da tração ele é passado por dentro da alça confeccionada na parede abdominal, e este cinto gástrico vai ser suturado sobre o seu leito mais aqui à frente. Então isso é um fator que acaba fixando firmemente o estômago, permitindo que essa aderência impeça o processo de rotação gástrica, tá, que poderia ocorrer na forma de uma recidiva posteriormente. Okay? Então, o aspecto final da sutura é a alça de cinto gástrico por dentro da alça abdominal sendo suturada novamente ao seu leito. O estômago está firmemente aderido aqui, certo?
Após então feita a gastropexia, né, e se esse animal estiver em condições, tá, nós vamos passá-lo para um leito de internamento, no mínimo semi-intensivo, então os cuidados com ele vão ser redobrados, né? É importante que haja um monitoramento hidroeletrolítico no pós-operatório, porque são quadros que se instalam muito rapidamente. Importante, então, um monitoramento mais aprofundado. O que nós vamos fazer diante de uma situação como essa? Tá? Fluidoterapia de manutenção é extremamente importante, então saímos daquela dose de manutenção de 50 a 90 ml por quilo e vamos cair para uma dose de manutenção de aproximadamente 10 a 30 ml por quilo em 24 horas. Tá? Controle dos parâmetros, quais parâmetros devem ser monitorados, principalmente frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio desse indivíduo e eletrólitos. Aqui não há uma instrução regulamentar de protocolo que indique de quanto em quanto tempo deve ser feita a monitoração de eletrólitos, mas é de bom tom que a monitoração eletrolítica ou hidroeletrolítica desse indivíduo ocorra em intervalos de 3 em 3 horas. Tá? Caso não sejam possíveis, lembrar que as alterações hidroeletrolíticas, em particular as instalações de potássio, tá? as alterações do potássio, tendem a ocorrer rapidamente e se instalar como quadros arrítmicos graves dentro de horas. Então, há que se observar principalmente a monitoração eletrocardiográfica desse indivíduo, né, com monitorização contínua, observando que em quadros onde haja hipercalemia, há uma tendência de se instalar arritmias do tipo supradesnivelamento do segmento ST. Então, bastante cuidado com relação a isso. A hipocalemia ela tende a causar alargamento do complexo QRS, bem como elevação da onda T. Então, isso tem que ser monitorado frequentemente nesses indivíduos, particularmente naqueles que evoluem para taquicardia ou bradicardia. Tá? A hospitalização é protocolar, né? Lembrando que esses indivíduos, por terem sofrido uma manipulação de víscera gástrica, devem inicialmente permanecer em jejum, mas com um aporte hídrico, energético, calórico adequado. Tá? Se recomenda algo em torno de 30 quilocalorias por quilo em 24 horas. Então, a solução de glicose permite um aporte glicídico, tá? Entretanto, o aporte proteico, lipídico, vai estar naturalmente prejudicado nessa primeira fase, a menos que se opte pela nutrição parenteral, que aí seria um outro tópico a ser discutido, mas vamos tentar discutir, ou vamos tentar trabalhar dentro daquilo que é palpável. Após essas 24 horas de jejum, vamos fazer dieta hídrica. Bem, então, diante de uma dieta hídrica, após as primeiras 24 horas de jejum, tá? Se esse animal não vomitar, se ele estiver bem em termos fisiológicos, nós passamos a permitir então uma alimentação para complementação e como fonte principal de aporte calórico energético. Tá? No caso de haver vômitos, a gente pode indicar o uso de inibidores dos receptores H2, como a cimetidina e a ranitidina, muito embora a utilização dos antagonistas dos receptores 5-HT tendam a ser mais eficientes, e aí a gente faz a recomendação do uso da metoclopramida, tá? Em torno de meio miligrama por quilo, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas, ou o uso também da ondansetrona, tá? Que é um antiemético de ação central, inibidor dos receptores 5-HT, certo? Para tratamento da lesão mucosa secundária à isquemia, o sucralfato, teoricamente, tem estudos conduzidos atestando que ele reduz o tempo de cicatrização gástrica, então ele pode ser administrado em posologia com intervalos de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Por ser um fármaco com apresentação líquida por via oral exclusiva, então ele já pode ser iniciado nas primeiras 24 horas pós-operatório,
Tá? A antibiótico terapia se estende por um período de até 8 dias, né? 7 a 8 dias. E aí a utilização de captadores de radicais livres, certo? Esses captadores de radicais livres, eles ainda não chegaram, os autores não chegaram a uma conclusão precisa sobre o seu uso, mas tem-se frequentemente utilizado as injeções de dimetilsulfóxido com o objetivo de tentar minimizar as lesões causadas por radicais superóxidos procedentes de lesões isquêmicas hiperfundidas. Tá? A deferoxamina, na dose de 10 mg por quilo, 10 minutos antes da descompressão, é um outro protocolo já registrado que em ensaios clínicos demonstrou uma boa eficácia por funcionar principalmente como quelante do ferro. Possivelmente ele atua diminuindo também a produção de radicais hidroxila, que juntamente com os radicais superóxido são responsáveis por lesões de fração lipídica de membrana celular. Tá? E ainda estudos não muito bem elaborados, não muito bem explicitados para a comunidade veterinária sobre a utilização da superóxido desmutase. Talvez no futuro próximo a gente venha ver isso com alguma frequência. Tá? As complicações são múltiplas, né? Então tem que se atentar principalmente à ocorrência do choque, das arritmias ventriculares, tá? Em pacientes que sofreram a ruptura gástrica, principalmente naqueles quadros onde houve a centese gástrica ou a descompressão gástrica com extravasamento de conteúdo para o interior da cavidade, a ocorrência de sepse ou choque endotóxico, né? E aí todos aqueles sinais lá de lesão de todas aquelas complicações associadas à lesão de reperfusão. Eu solicito que vocês deem uma olhada, mesmo que seja por cima, sobre essas possíveis complicações, né? Anemia proveniente da esplenectomia, a hipoproteinemia também proveniente da retirada de grande volume sanguíneo juntamente com o baço, desequilíbrio ácido básico associada às lesões iniciais de sequestro de volume. Então vou pedir que vocês deem uma olhada e comecem a monitorar ou continuem o monitoramento desses animais após o pós-operatório imediato. Tá? Lembrando que vale muito mais prevenir do que remediar. Tá? Então, nós já mencionamos anteriormente quais são os perfis dos cães de risco. Então, existe um perfil racial, um perfil de score ou condição corporal, e a localização desses pacientes na rotina do clínico, ela pode prevenir a ocorrência do síndrome de dilatação vulvogástrica, porque em procedimentos eletivos de cavidade abdominal existe a possibilidade da recomendação das gastropexias profiláticas, né? Então a gente sempre recomenda que localizou aquele cão de tórax profundo, né? Aqueles animais que já passaram por uma esplenectomia ou que vão passar por uma esplenectomia, que façam já no transoperatório a gastropexia. Qualquer uma das técnicas, a gastropexia incisional, a gastropexia em alça de cinso, por incorporação, qualquer uma das técnicas de gastropexia pode ser realizada no transoperatório de outras cirurgias abdominais, até porque gastropexia, por se tratar de uma cirurgia limpa, ela não aumenta a morbidade do pós-operatório. Tá? E, obviamente, ela pode ajudar a prevenir a ocorrência de um quadro potencialmente letal, como é o caso da síndrome de dilatação vulvogástrica. Então, vale muito a pena, naquele paciente que vai fazer um procedimento eletivo, acabar passando por uma gastropexia. Tá? Em situações onde existe a disponibilidade, né, de um serviço de videocirurgia atuante, a recomendação da gastropexia videolaparoscópica. Essa modalidade de gastropexia ela é muito menos mórbida, cursa com pós-operatório com menos dor. Então, para aquelas áreas onde ele está disponível, é uma possibilidade de tratamento. Ok, gente?
Então, a síndrome de dilatação gástrica, ela encerra por aqui. Nós vamos produzir um outro vídeo com as cirurgias do trato digestivo em continuidade, uma forma de continuidade anatômica. Então, vocês vão acabar recebendo um material para o aprendizado sobre as patologias cirúrgicas do intestino, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham aproveitado esse vídeo, e no momento presencial nós vamos estar trabalhando toda a parte de discussão que tenha ficado aí, ou dúvidas que tenham ficado a respeito dessa patologia, tá? Peço que estudem bastante. É um tema que frequentemente cai em provas, principalmente provas de residência, provas de seleção de mestrado em clínica e cirurgia de pequenos animais. Então, eu recomendo que vocês estudem bastante esse tema, tá certo? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.